O mais extraordinário é o fato de o rumor ter circulado publicamente, tomando-o por base Piwniak, até então um escritor quase completamente apolítico. Dizem que não sabia de nada sobre a política e, como não era comunista, não poderia escrever como tal. Produziu o seu Tale of the Unextinguished Moon, subintitulado, abre aspas, Assassinato do Comandante do Exército, fecha aspas. O herói da história, Gavrilov, descrito como um líder muito conhecido do Exército Vermelho, recebe ordens de voltar a Moscou e lê nos jornais que o motivo de sua viagem é submeter-se a uma operação. Ele tivera úlceras estomacais, né? Esse aqui é o herói da história, descrito, né, pelo Piwniak. O herói é o Gravilov, né? Tivera úlceras estomacais, mas agora estava completamente recuperado. Vai visitar um homem descrito como o mais importante dos, abre aspas, 3 líderes, fecha aspas, do partido, o qual ordena sua operação. Então, um dos 3 homens do partido ordena ao Gravilov, o herói da história, uma operação. Os médicos examinam Gravilov, protagonista, e atestam a necessidade da operação, mas depois, conversando em particular, os médicos afirmam o contrário. Quer dizer, não precisava da operação. A operação é realizada e o paciente morre por causa de uma dose excessiva de clorofórmio. Olha para você ver, né? Quer dizer, os 3 líderes do partido ordenam ao senhor Gravilov, um personagem da história, né, a passar por uma cirurgia. O cara que decide. Não é os médicos, não é os médicos do regime, não. A história é narrada em um tom muito sinistro e sombrio. Estava para ser publicada no Novy Mir, mas aquele número foi confiscado e no número seguinte seus editores admitiram o erro de aceitá-la e publicaram cartas descrevendo-a como, abre aspas, uma calúnia maliciosa contra o nosso partido, fecha aspas. Diante das condições reinantes nessa época, muitos exemplares permaneceram em circulação e a história foi publicada no exterior, em Sófia, no ano de 1927. Estamos debaixo do stalinismo aqui, ó, literatura de ficção, né, com verossimilhança. Debaixo do stalinismo. Em 1929, agora o escritor dessa Tale of the Unextinguished Moon, né, Piwniak, né, que criou esse personagem chamado Gravilov, né, que passou por uma cirurgia sem necessidade e morreu por excesso de uma medicação. Em 1929, está claro que qualquer pessoa com um mínimo de senso político jamais teria escrito algo como The Tale of the Unextinguished Moon. E parece provável o fato de Piwniak ter sido animado por algum amigo mais profundamente envolvido nas lutas partidárias daquela época. Mas, por enquanto, nada mais foi dito sobre a questão. Em 1929, Piwniak era presidente do Sindicato de Escritores da União Soviética. Olha para você ver. Ainda tem mais um órgão aqui, hein, ligado à escritura, à escrevinhação aos escritores, tá? Aos literatos, né? E vamos repetir, ó. Em 1929, Piwniak era presidente do Sindicato de Escritores da União Soviética, uma organização genuína, então resistindo às manobras da Associação de Escritores Proletários, a RAPP. Olha para você ver. Então tinham escritores, o Sindicato de Escritores da União Soviética,
que era uma organização genuína, né, embora soviética, né, que estava resistindo a certas manobras de outra associação de escritores. Qual que é? A Associação Russa de Escritores Proletários, a RAPP. Olha aí que coisa. Fundada em 1925. Olha aí, gente. Olha aí, hein? Presidida por Averbach, sobrinho da mulher de Yagoda, e devotada ao controle ideológico e burocrático dos escritores. O suicídio de Mayakovsky, em 1930, agora é atribuído em parte à perseguição movida pelos funcionários da RAPP, da Associação Russa de Escritores Proletários. Olha aí, gente. Olha aí que furdunço. Essa questão de você criar uma religião civil, cívico-política, ideológica, né, na cultura, né, que é quase que esse projeto aí do Ministério da Cultura, dos governos perestroico, da grande pátria livre, socialista da América Latina bolivariana. Entendeu? Olha o perigo da criação dessa utopia. Né? O suicídio de Mayakovsky em 1930 tem a ver com perseguição movida pelos funcionários da RAPP. Bom? Diante da oposição dos melhores escritores e em grande parte também de Máximo Gorki. Esse aqui é um dramaturgo, tá? Que escreveu sobre a Revolução Russa, tá? E existe uma peça dela que foi uma peça desse Máximo Gorki, né? Foi encenada aqui em Belo Horizonte há tempos atrás, eu acho que há menos de 20 anos atrás, né? Os integrantes da RAPP fracassaram em sua tarefa. Posteriormente caíram em desgraça e foram eles próprios expurgados. Olha aí, gente. Então, os escritores que defendiam o regime do Stalin foram expurgados pelo Stalin. A mesma coisa que aconteceu com esse sujeito aqui, ó. Evgen Pachucanes, um sujeito que é defendido por Alisson Mascaro, por Silvio Almeida, pelo Antônio Negri, que esteve aqui no início da década de 2000, deu uma entrevista na revista Senac dizendo uma coisa e foi no Roda Viva e disse outras coisas, né? Então, nós temos todos esses registros, né? Olha o perigo dessa coisa. A última obra efetiva de Piuniak, Mahagani, serviu como pretexto para a ação contra ele. O livro foi publicado na Alemanha como preliminar para sua edição na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa época, uma prática comum devido às razões de direitos autorais. Olha você ver, tinha que ser publicado primeiro na Alemanha, depois na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vocês estão vendo aí como que a intelectualidade alemã, franco-germânica, do socialismo, ela tem uma autoridade maior, tinha uma autoridade muito maior do que a própria autoridade russa, né? Porque afinal o pai de tudo isso é Friedrich Engels, né? E antes de Engels é Hegel, né? Mas não foi denunciado como antissoviético e alegaram que a sua publicação no exterior era uma provocação dos guardas brancos. Com isso, Piuniak ficou em uma posição muito delicada e completamente desprotegido, né? Zamiatin, presidente regional do Sindicato de Escritores, Zamiatin, o I com Y, Z-A-M-Y-A-T-I-N, Zamiatin, presidente regional do Sindicato de Escritores em Leningrado, tá? Também estava sendo atacado. Seu livro Nós, no qual George Orwell iria buscar dados para o seu 1984, havia sido publicado no exterior, em circunstâncias muito semelhantes, né? Corajosamente, ele exigiu permissão para deixar o país,
recusou a ordem de se retratar e revelou todo o mecanismo sendo movimentado pela perseguição literária. Perseguição literária, tá bom, gente? Anota esse termo, é perseguição literária. Mecanismo suave, se comparado a posteriores desenvolvimentos. Afirmou que Moscou havia aprovado sua resolução sem dar ouvidos a qualquer defesa. Primeiro houve a condenação, depois fizeram uma investigação. Olha para você ver. Primeiro uma condenação, depois a investigação. Né? Tudo isso aqui são meras coincidências se encontrarmos alguma semelhança com os dias de hoje em nossa pátria, na Venezuela, na Colômbia, né? Na China, na Rússia, na Nicarágua, né? Imagino que nenhum tribunal do mundo tenha jamais seguido tal procedimento. É claro que não, o marxismo legal que está aqui, ó, na nossa frente aqui, ó, marxismo legal, ó, teoria geral do direito de marxismo, Evgen Pachukhani. Gente, isso aí não é direito, isso não é o direcionamento para a justiça, isso é um sistema jurídico dessa religião cívico-política, marx-engelsiana leninista, entendeu? Acrescentou não poder pertencer a uma organização cujo procedimento fosse aquele e renunciou à sua filiação sindical. Finalmente, Gorky intercedeu por Piuniak e Zamiatin, né, ao Izvestia. Esse Izvestia aqui deve ser algum jornal, alguma autoridade intelectual. Quer ver? IZVESTIA. Vamos ver onde é que estão essas notas aqui. Essa nota aqui. 248. Depois eu olho isso aqui porque tá complicada essa edição. Eu tô lendo aqui do Robert Conquest, o Grande Terror, os expurgos de Stalin. Então, gente, e aí o estúpido hábito de colocar as pessoas em altos cargos apenas para depois derrubá-las na lama e no pó. Não preciso citar exemplos deste tratamento cruel e absurdo dispensado às pessoas, pois tais exemplos são do conhecimento de todos. Lembro-me da forma pela qual ladrões de coisas sem importância foram linchados em 1917 e 1918. Olha para você ver, durante a Revolução. Esses dramas geralmente eram obras de Obivatelli, filisteus obtusos. E lembro-me disto sempre que vejo a alegria das pessoas ao se lançarem contra um homem que errou para poderem tomar o seu lugar. Você vê como é que é sujo a busca durante a Revolução, a sujeira que é para as pessoas, umas derrubando as outras para ocupar o seu lugar, né? Permitiram a Piuniak continuar escrevendo literatura pró-soviética, enquanto a coragem de Zamiatin foi recompensada com a permissão para deixar o país. Olha pra você ver, Zamiatin era um dos poucos marxistas treinados entre os escritores soviéticos e exatamente por isso havia rejeitado o bolchevismo, ao qual se convertera de uma forma vaga e romântica, como Mayakovsky e outros futuristas. Quer dizer, Mayakovsky era um poeta ingênuo, romântico, achando que a revolução era uma coisa realmente promissora, né? Em época quando os futuristas da Itália demonstravam um romantismo semelhante para com um outro movimento novo e dinâmico. Qual? O fascismo. O fascismo tá aqui, ó. Você entendeu? Então quer dizer, como que o futurismo, né? Marinetti, né? Do fascismo, o futurismo italiano influenciou aqui, ó, em 1927, né? A União Soviética. Por quê? Porque tanto o fascismo e o nazismo eles ganham força após a outorga dos delegados revolucionários. A outorga, o povo não promulgou o Tratado da União Soviética. Ele foi outorgado por delegados da Revolução.
em 1922. Em 1926, a comunidade internacional reconhece a União Soviética. Isso enche os projetos italianos, os projetos alemães, o projeto japonês de alerta contra os soviéticos. Os japoneses não, eram muito antipáticos, né? Avesso ao comunismo, né? E os nazistas queriam o socialismo alemão, o nacional-socialismo. Os italianos, mesma coisa, queria um socialismo nacional, né? Mas todos eles pensavam estrategicamente em expansão, porque sabia que a União Soviética ia expandir também, né? Então foi expansionismo contra expansionismo. Hitler queria dominar Moscou e dominar a Rússia, né? Então os japoneses poderiam tomar as Coreias, né? E depois a China, né? E os soviéticos, os alemães poderiam dominar Moscou pelo Ocidente, entendeu? Então existia expansionismo, vontade expansionista das duas partes, né? Entendeu? Então, uma coisa que muitos historiadores, aí, como Marco Antônio Villa, omite é isso, que o fascismo e o nazismo foram provocados, foram estimulados pela outorga do Tratado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá bom? Depois nós vamos continuar aqui, vamos ler uns poemas aí desses escritores aqui, tá bom? E já falamos, né, do Evgen Evtuchenko, né, o poeta que ajudou a germinar a perestroika, né, no final da destalinização, né, a partir de 59, depois em 62 ele era um correspondente em Cuba, né? Então, gente, esse é o papel do que o Karl Marx fala no 18 de Brumário, né? O papel dos escritores de prestígio, dos intelectuais de prestígio, dos escritores inventivos, né? O Engels fala disso também, o Lenin, claro, valoriza muito isso, né? O Trotsky era um escritor, um polígrafo, um polímata, né? Então essa religião cívico-política, né? Socialista, pseudocientífico com Engels, e depois o socialismo como arte, segundo Lenin, essa religião, né? Uma religião, praticamente, uma religião empírico-positivista, né? Ele dá muita importância à atividade literária, à linguagem emotiva e imaginativa da poesia e da ficção, tá bom? Até mais, está dando 18 minutos e 13, e depois nós vamos gravar outro conteúdo para disponibilizar. Um abraço.